Oi pessoal, quase 4 meses morando na Amazônia, hoje vou falar um pouquinho sobre esse período e para responder uma pergunta que algumas pessoas ainda fazem aqui. Quem é a Aline? Quem é você que veio de tão longe viver sozinha num lugar tão distante da Amazônia? E essa pergunta fez com que eu olhasse para minha história e encontrasse uma menina lá no interior de Santa Catarina que com 12 anos escrevia num papel os sonhos que iria realizar, que era morar sozinha. Eu queria morar em Florianópolis, ter uma profissão que pudesse ajudar o maior número de pessoas e fazer trabalho voluntário quando me aposentasse. Hoje, com 40 anos, eu consegui realizar esses sonhos e estar aqui em São Gabriel da Cachoeira, a cidade mais indígena do Brasil, é estar vivendo um dos meus novos sonhos. Então, desde muito nova, eu sempre quis ter o meu dinheiro, sempre quis ter o meu trabalho, sempre fui muito determinada. A minha mãe sempre foi uma inspiração para mim. E com 23 anos fui morar sozinha em Florianópolis e passei muito perrengue, foi bem difícil, mas como era um sonho, eu não desisti e fui conquistando meu espaço, fui conquistando os meus sonhos. E em 2012, há 10 anos, eu fiz a minha primeira viagem sozinha, que foi para subir o vulcão Vila Rica no Chile. Eu fiquei 15 dias viajando por lá, atravessei a Cordilheira dos Andes. E essa viagem realmente foi um marco na minha vida, porque eu pude sentir a minha força e me conhecer um pouco mais também, conhecer um pouquinho desse mundo tão maravilhoso. E a partir daí, então, as minhas férias eu sempre viajava sozinha porque eu queria conhecer o mundo através do meu olhar. E tudo isso foi enriquecendo a minha vida, tudo foi me trazendo respostas para questionamentos que eu tinha. E a partir do momento que eu pude ter meu espaço, a fazer essas viagens, conversar com as pessoas, conhecer diferentes culturas, eu passei a entender o que me movia a fazer isso. Fui para a África também, a viagem para a África também foi outro marco na minha vida, porque lá você se depara com uma realidade completamente diferente e também várias outras viagens que eu fiz aqui no Brasil que fez com que eu me apaixonasse cada vez mais pelo nosso país. E o nosso povo, como eu já falei em outros vídeos, realmente é um povo que é inigualável, é um povo amoroso, que ele te acolhe. Nesses 10 anos viajando sozinha, nunca nada de mal me aconteceu. Vários estados, vários países assim sempre me receberam muito bem. Então, tudo isso fez com que eu sempre olhasse o melhor das pessoas e que de alguma forma a minha profissão, o que eu sou, que eu pudesse retribuir de alguma forma o mundo, o planeta, para que as coisas melhorassem. Então, estar aqui fazendo trabalho voluntário, conversando com jovens, que o que me trouxe aqui foram principalmente os dados que eu lia com relação à juventude aqui da cidade. Então, estar aqui conversando com eles, escutando o que eles sentem, podendo abraçar, indo em projetos, conversando com os dependentes químicos que estão lutando para sair do vício, visitando inclusive penitenciária. Eu acabei de voltar da visita que eu fiz na penitenciária e eu entrei nas celas lá e tinha um preso que estava com uma Bíblia. E eu pedi se ele me emprestava, e eu abri na minha passagem preferida da Bíblia, que é a de Paulo, que ele fala sobre o amor, que eu posso ter o dom das profecias, que eu posso poder falar com os anjos, mas sem amor eu nada seria. Então, essa passagem eu li para eles, e falei de quem foi Paulo, que foi um grande perseguidor do cristianismo, e que quando ele teve esse contato com Deus, ele foi um dos maiores pregadores, que até hoje a palavra dele está aí pelo mundo todo. Então, para mim, toda essa minha jornada foi realmente uma jornada também de encontro com Deus, como na palestra que eu fiz antes de vir morar para cá, eu fiz uma palestra chamada Meu Encontro com Deus, que por muitas vezes eu questionava a existência dele, eu questionava como que esse Deus que castigava as pessoas, porque era uma visão que eu tinha através do olhar de outras pessoas, mas eu sempre me questionava e eu queria entender o que era Deus.
e todas as experiências que eu tive, eu realmente pude sentir na minha vida que hoje ele é o meu melhor amigo, que é ele que fez com que eu estivesse aqui. Te digo que não é fácil, porque muitas vezes eu vim aqui para a beira do rio e chorava, né? Me sentia sozinha, ou porque é um turbilhão de emoções e de energias, e eu sempre senti muito forte tudo isso, né? Essa minha conexão com a natureza é muito forte. Então, estar aqui, estar falando hoje para vocês, é abrir um pouquinho do que realmente eu sou, né? Porque tem gente que diz assim, você precisa ser decifrada. E eu acho que nesse tempo todo eu venho me decifrando também. E o projeto que eu escrevi, né, A Riqueza de Ser Quem Eu Sou, é isso. Né? Essa sou eu. Eu tentei por muitas vezes ser diferente. Né? Até mandei mensagem esses dias para minha mãe falando, olha mãe, eu sinto muito por eu ser assim, mas eu sempre procurei ser uma boa filha, né? Nunca fumei, nunca usei drogas, procurava ter meu trabalho, sempre fui honesta, sempre fui determinada, mas para mim isso é muito importante, isso são os meus sonhos, né? E algo que me move, algo maior que me move, né? Além de estar só numa instituição. Eu precisava muito falar com esses jovens, eu precisava muito ir nesses projetos, falar com as crianças, falar com esses dependentes químicos para ouvir o que eles tinham para falar e de alguma forma que o amor que eu tenho por tudo que eu vivi, o amor que eu tenho, né, por esse Brasil tão incrível, que isso possa tocar de alguma forma a essas pessoas, né? Então, conheci pessoas maravilhosas aqui e foi muito legal, assim, sabe? Porque quando você olha no olho das pessoas, você consegue sentir um pouquinho do que está no coração delas. Então, é uma experiência realmente muito diferente. Passei algumas dificuldades, que me mantém aqui são os meus recursos financeiros, as economias que eu fiz ao longo dos anos, porque eu queria chegar aqui também com um olhar neutro, né? Que eu sempre falava para os meus alunos, olha, a mídia influencia muito, né? Se eu fosse atrás do que a mídia fala, eu não teria conhecido metade dos lugares que eu conheço. Então, esse olhar neutro fez com que eu conhecesse diferentes instituições e aprendesse com muito mais profundidade do que realmente cada um faz. E aqui são muitas pessoas, muitas forças unidas para ajudar a melhorar. Então, essa vontade que eu tenho realmente assim de contribuir com o nosso país, de ajudar a melhorar a educação, as questões que eu tinha, que eu falava para vocês, né, com os meus sonhos, meus sonos, que era difícil, que eu briguei por muito tempo com isso, mas muita coisa que eu vi assim, era um mundo incrível. Olha, né, esse nosso Brasil como ele é, o nosso planeta é incrível, Deus fez um planeta maravilhoso para nós, com muitos recursos, mas o que a gente tem feito com ele? Né? Então o mundo que eu vejo não é esse mundo das profecias, de que o mundo vai acabar e que isso, que aquilo. Não, disso eu quero me afastar, porque o mundo que eu acredito e o mundo que eu vejo é um mundo bom, é um mundo que eu consigo enxergar o amor que tem em cada um. É um mundo que a gente pode fazer a diferença. É um mundo que, ouvindo o que os jovens têm para falar, o que eles desejam, o que eles querem, realmente faz eu ter fé em tudo isso. E que tá nas nossas mãos, né? Nós somos o Brasil e eu acho que estar aqui é uma forma de eu poder também contribuir para isso. Né? Muitas vezes eu me preocupo, né? Eu perdi meu celular, eu perdi todos os meus registros dos meus 2 primeiros meses, todos os insights, todas as anotações que eu tinha. Isso mexeu bastante comigo, né? Teve a questão financeira também, mas algo dentro de mim dizia assim, ó, nada vai te faltar. Porque eu ouvi histórias que fizeram com que realmente eu entendesse o porquê que eu sou assim e porquê que eu estou aqui. Né? Porque tinham pessoas que eu precisava abraçar, que eu precisava de alguma forma ajudar, ou com palavras,
da forma que eu pudesse ajudar. E isso foi um presente tão grande para mim, porque fez com que eu trabalhasse também a minha fé, fortalecesse a minha fé, né? Que por muitas vezes eu questionava muitas coisas, né? E cada dificuldade que surgia aqui, algo de muito bom acontecia e tipo, não, continue, vá. Então, nesses próximos dias aí, vai ter uma mudança de jornada, algo que eu queria muito. Mas para esse vídeo é isso, mas eu precisava muito falar. E eu lembro que o ano passado teve um aluno, quando eu fiz um trabalho com eles de desenhos, para eles desenharem quem eu sou, o que estava dentro deles, um aluno se desenhou dentro de uma caixa e ele disse assim: prof, as pessoas querem que a gente pense fora da caixa, mas querem nos manter presas nelas. Isso mexeu tanto comigo, porque é isso, sabe? O que eu vejo é uma educação que precisa olhar mais para o que as crianças, os jovens têm de melhor, para trazer à tona porque está dentro deles o que o nosso país precisa. Né? Essas melhorias, o nosso país precisa crescer, nosso país precisa de tecnologias, precisa se desenvolver, mas tudo que está dentro deles pode ajudar com que isso não prejudique tanto as nossas florestas, que não prejudique tanto os nossos rios. Então a gente precisa dar oportunidade de alguma forma, fazer com que isso aconteça para o Brasil que a gente quer. Esse Brasil que é tão lindo, com os mais incríveis biomas, que tem essa floresta maravilhosa, que é tão poderosa, tão majestosa. E eu estando aqui, eu consigo sentir, as pessoas não fazem ideia do poder dessa floresta, do poder que é essa riqueza que o nosso país tem. E a gente tem tudo para ser assim um grande exemplo para o mundo. Mas a gente precisa realmente olhar para as nossas crianças, nossos jovens e olhar para a gente, né? Fazer com que o que há de melhor em cada um floresça, né, para que o nosso país se desenvolva da melhor maneira possível. Então é isso, gente. Um beijo para vocês e até mais.